deixamos uma pergunta na nossa última videoaula. Qual é a distância entre a Terra e a Lua? Então eu fiquei pensando, como é que a gente vai responder a essa pergunta? O primeiro homem a responder a essa pergunta foi Hiparco, que viveu na Grécia Antiga de 190 a 120 anos antes de Cristo. Suas principais contribuições foram o astrolábio, a trigonometria, o teorema de Hiparco e a precessão dos equinócios. O astrolábio é um instrumento usado para medir a altura dos astros acima do horizonte, também usado para navegação. Na trigonometria, que vem do grego trígono, que significa triângulo, e metron, que significa medida, teve importante influência com a divisão do círculo trigonométrico em 360 partes. Hiparco olhava para o céu com muitas dúvidas e por isso se tornou um dos grandes astrônomos de sua época. E uma de suas principais indagações era a distância entre a Terra e a Lua. Para responder a essa questão, Hiparco fez algumas observações em um eclipse lunar em que a Lua era totalmente encoberta pela sombra da Terra produzida pelo Sol. Ele mediu o tempo que a Lua levou para entrar e para sair desse eclipse. Com esse fenômeno lunar, Hiparco construiu um esquema no qual representou a distância da Terra e a Lua, o raio da Terra e a distância da Terra até o Sol por retas, e a partir delas construiu alguns triângulos. O tempo de uma translação completa da Lua é de 27,3 dias e o ângulo dessa translação é de 360 graus. 2 vezes o ângulo de delta levaria um tempo de 100 minutos, medido por Hiparco. O ângulo delta pode ser obtido através de uma regra de 3 simples. E o valor obtido por Hiparco foi de 0,5 graus. Assim, por uma equação básica, alfa mais beta mais ρ igual a gama mais delta mais ρ. Gama é igual a 0,25 graus. O ângulo delta é igual a 0,5 graus. E pelo fato de a Terra estar muito distante do Sol, alfa tem um valor muito pequeno. Dessa forma, vamos ter que beta é igual a 0,75 graus. O seno de beta é igual ao raio da Terra dividido pela distância entre a Terra e a Lua. O raio da Terra já era conhecido naquela época, então o valor encontrado por Hiparco foi de 487.257 quilômetros entre a Terra e a Lua. Nós vamos utilizar um mecanismo mais básico e para isso utilizaremos uma moeda de 10 centavos e uma trena. A moeda tem um diâmetro de 21 milímetros. E se mirarmos essa moeda em direção da Lua em dia de lua cheia, até que numa determinada distância consigamos ver simplesmente uma auréola ao redor da moeda, significa que os raios refletidos pela Lua estão formando um triângulo ao redor da moeda. Dessa maneira, nós temos 2 triângulos semelhantes, dos quais a gente pode fazer algumas relações. O diâmetro da moeda vale 21 milímetros, o diâmetro da Lua vale 3.474 quilômetros. A distância do meu olho até a moeda, nós medimos e deu 2 metros e 32 centímetros. A única coisa que falta é a distância D. Mas as unidades não são as mesmas. Então, fazendo um ajuste de unidades, nós temos que a distância entre a Terra e a Lua sobre
3.474 km é igual a 2.320 mm dividido por 21 mm, o que nos dá um valor aproximado de 383.794 km. Esse valor é um pouquinho diferente do que Hipparco encontrou, mas a ordem de grandeza é a mesma, ou seja, é um bom mecanismo para encontrar um valor aproximado da distância entre a Terra e a Lua. Até a nossa próxima aula, pessoal. Um abraço!